Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez hoje na nossa devocional para louvarmos o nome do Senhor, exaltarmos o nosso Deus, porque Ele é grande em poder, Ele é perfeito na sua majestade e Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória dos nossos corações. É por isso que nós vamos nessa noite adorá-lo, vamos também aprender aquilo que Ele tem a nos dizer. O Senhor nos fala por meio da sua palavra e nós devemos entender o que o Senhor está nos dizendo. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos no capítulo 12, Atos 12. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 19. Atos 12, de 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. Amém? Irmãos, a vida do apóstolo Pedro, ela deve nos impressionar em muitos aspectos. Porque quando nós pensamos em Pedro, a gente se lembra daquele homem turrão, né, que disse para Jesus: Eu vou com o Senhor até a morte, um pescador, às vezes impulsivo, e que cortou a orelha do soldado quando Jesus foi preso, e que depois, numa situação totalmente constrangedora, negou a Jesus 3 vezes. E aí nós ficamos pensando na maneira como o apóstolo Pedro, né, depois se torna aquele homem tão cheio de poder que as pessoas então
colocavam os doentes para que Pedro passasse e pelo menos a sua sombra passasse sobre aqueles doentes, porque se a sua sombra passasse sobre aquelas pessoas enfermas, eles eram curados, está lá em Atos 5. Então, assim, é glorioso a gente ver como foi a transformação da vida do apóstolo Pedro e o ministério que ele fez e as lições que ele então nos ensina. E nessa específica situação, pela segunda vez em pouco tempo, Pedro estava preso. Pedro estava preso porque se recusava a desistir de Jesus, porque insistia em continuar pregando o Evangelho de Cristo. E Herodes então já tinha matado Tiago, irmão de João, e ele viu que os judeus gostavam quando eles sacrificavam o apóstolo de Cristo, e ele resolveu prender Pedro também e matá-lo depois da Páscoa. Mas Deus então manda um anjo ali naquele lugar. Aquele anjo então acorda Pedro durante a noite. Pedro, que estava vigiado por 16 soldados, 4 escoltas de 4 soldados cada um. Aquele anjo então toca Pedro, liberta Pedro daquelas cadeias milagrosamente, miraculosamente. Nenhum ruído foi feito. Pedro sai. E Pedro vai então ali para aquele local onde a igreja estava orando. E o que eu quero destacar com os irmãos nesse texto, nessa noite, é que a resposta, a libertação de Pedro foi uma resposta à oração da igreja, à oração daquele povo. Porque o texto, por algumas vezes, nos ressalta que o povo incessantemente orava, que o povo estava reunido para orar pela vida de Pedro, orar pelo seu livramento. E é engraçado que no final, né, apesar deles estarem orando para que Deus então livrasse Pedro, eles acham até difícil acreditar que Pedro estava vivo. Alguns já consideravam Pedro então até morto, né? Já diziam, é o anjo de Pedro. Mas o Senhor respondeu à oração da igreja naquele momento em que eles estavam ali colocados e dispostos com seus corações voltados para buscar a presença do Senhor em oração. E aí a gente então pode dizer que quando nós oramos, mesmo que tudo pareça perdido, Deus pode reverter a situação. Para Pedro, ele já estava praticamente morto, né? Mas Deus então reverteu aquela situação. E é engraçado então a gente pensar o que aquela pequena e pouco influente comunidade ali, aquela igreja, né? Ela não tinha nada que ela pudesse fazer contra o poder armado de Roma. Ninguém ali poderia sair e começar uma guerra contra os soldados romanos. Mas eles então se reuniram para orar em favor de Pedro, porque eles acreditavam no poder da oração. Tem um escritor que se chama Matthew Henry, que ele afirma que com orações e lágrimas é que a igreja luta então contra os inimigos e a favor dos amigos. Vamos ver então 4 pontos importantes nesse texto. Primeiro, a igreja orava a quem? A quem era dirigida a oração? Aqueles crentes então oravam e buscavam a face do Senhor Deus. A sua oração, o seu clamor era dirigido a Deus, porque eles sabiam que Deus é o soberano Senhor. Nós temos que lembrar que orar é falar com aquele que está no trono, com aquele que tem poder, que tem autoridade e que tem controle sobre todas as coisas. Então orar, irmãos, é associar-se àquele que é forte, aquele que é mais forte, é conectar o altar de adoração onde nós estamos ao trono de Deus. É então conspirar contra o poder das trevas, posicionar-se acima dos poderes terrenos e buscar socorro único e exclusivamente naquele que tem o seu trono nos céus. Quando nós oramos com fé, nós devemos reconhecer a soberania da vontade de Deus e nós devemos dizer: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor conhece a minha vontade, mas eu entendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o Senhor está sentado no trono e de lá o Senhor governa tudo e todos. Então, Senhor, me ensina a querer aquilo que o Senhor quer, porque eu preciso querer a tua vontade, eu preciso querer o teu propósito para mim, e eu não devo querer na minha vida nada que não seja de acordo com aquilo que o Senhor quer para mim. Então, orar, irmãos, é dirigir o nosso clamor a Deus, reconhecendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Em segundo lugar, quem eram aquelas pessoas que oravam?
A Bíblia diz aqui no versículo 5 desse capítulo que a igreja estava reunida para orar em favor de Pedro. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas a igreja orava, eles oraram. O problema era insolúvel para os homens, mas eles oraram. Eles não podiam fazer nada aqui na terra, mas eles buscaram então o auxílio do céu. Quando a igreja se une em oração, ela pode mover os céus, ela pode abalar o inferno e ela pode provocar grandes mudanças aqui na terra. Não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder da oração. Orar é unir-se ao onipotente, aquele que pode todas as coisas. Quando nós oramos, nós então despertamos o favor de Deus, que é quem pode todas as coisas, para que então Deus olhe para nós e nos atenda. É por isso que a Bíblia nos manda orar sem cessar, orar e vigiar em todo o tempo. E quando a igreja se une em oração, então, os milagres acontecem, as coisas são mudadas, as situações que parecem impossíveis são mudadas. Em terceiro lugar, por quem eles estavam orando? Aqui no versículo 5 também nós vimos que aqueles crentes oravam por Pedro, seu líder, né? Devemos orar pelas causas perdidas e insolúveis, né? Porque quando a gente ora por intervenção milagrosa, a gente percebe que não há causa perdida quando é colocada diante de Deus em oração. Deus pode tudo quando Ele quer. Para Ele não há impossíveis. Ele é o Deus que fez, faz e fará maravilhas quando quiser, onde quiser, com quem quiser, para o louvor da sua glória, porque esse é o objetivo da nossa vida. Quando a gente olha para aquela situação, a gente percebe então que a igreja estava clamando por um milagre, porque só um milagre podia livrar o apóstolo Pedro, mas eles oraram mesmo quando parecia impossível, oraram por Pedro, oraram e clamaram a intervenção de Deus que pode todas as coisas. E, em quarto lugar, como? Como aquelas pessoas estavam orando? Os crentes oraram de forma incessante, né? Depois, mais lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer, orai sem cessar. Eles não desistiram, eles não duvidaram, eles não se cansaram, eles permaneceram bombardeando os céus com seu clamor, agarrados a Deus ali, como Jacó, quando lutou com aquele anjo. E é com esse senso de urgência e de perseverança que nós devemos orar. Muitas vezes nós achamos que a oração pode ser feita numa hora em que a gente tiver um tempinho. E nós então queremos que Deus nos abençoe, mas nós não colocamos as nossas vidas diante dele em oração, uma oração firme, constante e verdadeira. Se você deseja que Deus te abençoe, não desista de orar pela bênção que você quer alcançar, pelo milagre que você quer receber. Ore de manhã, ore na hora do seu almoço, ore à noite, ore enquanto você estiver andando na rua, ore enquanto você estiver dirigindo o seu carro, ore quando você estiver no seu trabalho, ore quando você estiver na mesa para fazer uma refeição, ore. Ore sem cessar e clame as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Havia naquela ocasião duas comunidades ali, o mundo e a igreja. Cada um fazia uso então de suas armas. De um lado estava o poder da espada e da prisão do rei Herodes, do outro estava a igreja em oração. E a oração é a única arma daqueles que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Deus ouviu a oração da igreja e ele então livrou Pedro milagrosamente. Pedro já estava na prisão havia 7 dias. Durante todo esse tempo, durante todos esses dias, a igreja permaneceu orando. E Pedro permaneceu sereno naquela que seria a última noite da sua vida. Ele não se desesperou, tanto que ele estava dormindo, né? Ele estava preparado para morrer, mas Deus na última hora estendeu então o seu braço forte, enviou o seu anjo e tirou Pedro do cárcere. Às vezes o livramento de Deus só vem na última hora, quando as circunstâncias parecem então irremediáveis. Mas uma vez livre, Pedro foi então ter com os irmãos. Ele sabia que a igreja estava orando em seu favor e ele foi para lá para encorajar aquelas pessoas, para mostrar como Deus tinha então ouvido o seu clamor.
E a resposta à oração da igreja foi tão rápida e tão eficaz que aquelas pessoas praticamente não acreditaram no milagre operado por Deus. Mas nós temos que lembrar que Deus sempre nos surpreende. Ele faz muito mais do que nós pedimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos, nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está lá em Efésios 3:21. É irônico, então, que o povo que estava orando com tanto fervor e persistência, né, pela libertação de Pedro, pudesse considerar louca a pessoa que lhes informavam que suas orações haviam sido respondidas. Mas anos mais tarde, Pedro então escreve a sua primeira carta e, possivelmente relembrando dessa experiência vivida na prisão, ele então escreveu: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Está lá em 1 Pedro 3:12. Então, irmãos, os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão atentos às súplicas daqueles que o temem. Se você precisa de um milagre, se você precisa da bênção de Deus na sua vida, e todos nós precisamos todos os dias, porque é a misericórdia do Senhor que nos mantém vivos. Mas se nós precisamos tanto disso, devemos buscar isso em oração constante. Não deixe de orar, não deixe de buscar a presença do Senhor. Por isso que amanhã a igreja estará reunida em oração, culto de oração às 19h30. Se você puder vir, venha participar conosco. Nós temos 25 vagas para os irmãos. A igreja as cadeiras estão distribuídas de forma bem tranquila para manter o distanciamento. Nós temos lá todas as medidas de segurança. Venha orar, venha clamar a Deus poder sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida da sua família. Venha clamar ao Senhor bênçãos sem medida, chuvas de bênçãos nós teremos se nós orarmos sem cessar. Vamos então orar. Dizer: Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor, porque nós não podemos, mas o Senhor pode, porque nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então nós estamos aqui porque o Senhor está sentado no trono de onde o Senhor governa todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui, humildes, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus, o Senhor que está sentado no trono de glória, o Senhor, ó Deus, que nos conhece, que nos sonda, que governa sobre o mundo e sobre todas as coisas. No nome poderoso do seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, nós nos achegamos a Ti nesse instante, nós colocamos as nossas vidas, nós abrimos os nossos corações para que o Senhor venha em nós e entenda aquilo que nós precisamos. Ó Deus, nós não sabemos pedir muitas vezes, e muitas vezes não sabemos nem o que precisamos, mas o Senhor sabe. É por isso que queremos, ó Deus, aprender a pedir aquilo que o Senhor quer para nós. Queremos aprender, Senhor, a desejar a sua vontade nas nossas vidas. Queremos aprender, Senhor, a fazer e cumprir o teu propósito em qualquer situação. Senhor, afasta de nós o nosso desejo pecaminoso, afasta de nós o nosso egoísmo, afasta de nós o nosso orgulho e nos ajuda, Senhor, a colocar as nossas vidas diante do Senhor com a consciência de que o Senhor está trabalhando nas situações onde nós não podemos interferir, que o Senhor está fazendo aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor está, ó Deus, cuidando daquilo que nós não podemos cuidar e que o Senhor está fazendo isso da melhor maneira, porque o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é santo e o Senhor é perfeito. O Senhor, ó Deus, controla todas as coisas e o Senhor nos ama e o Senhor deseja então as melhores coisas para as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui e nós queremos colocar diante do Senhor nesse instante, ó Deus, aquelas pessoas que estão enfermas. Tantas têm lutado, ó Deus, contra o Covid. Ó Deus, olha para essas pessoas, ó Deus.
Vai com a tua mão de poder na vida delas, restaurando, curando, ó Deus, fazendo uma obra de restauração conforme a tua vontade. Ó Deus, abençoa aqueles que estão enlutados pelos seus familiares, ó Deus. Traz consolo, traz conforto, traz entendimento, ó Deus, traz paz. Nesse instante, ó Deus, queremos te pedir pela vida da Ana Carolina. Ó Deus, abençoa ela naquela UTI. Tem misericórdia da vida daquela jovem. Ó Deus, que ela possa experimentar do Senhor não só a cura física, mas que ela possa experimentar uma vida nova com Cristo, ó Deus, a cura espiritual. Que ela possa, ó Deus, entregar a sua vida ao Senhor e que ela possa passar, ó Deus, por esses momentos de angústia, segurada, ó Deus, nas tuas mãos. Senhor Deus, também queremos te pedir pela vida do irmão Feliciano. O Senhor conhece o teu servo. Ó Deus, o Senhor sabe que ele tem padecido há muito com essa enfermidade. Mas o Senhor também é o Deus de toda a cura. O Senhor é aquele que cura todas as nossas enfermidades. O Senhor é aquele que curou os leprosos, é aquele que curou os coxos, os aleijados, que fez os cegos verem. E nós não duvidamos em nenhum momento do seu poder de cura. Então, ó Deus, vem com a tua graça e com a tua misericórdia sobre a vida do teu servo. Também queremos te pedir, ó Deus, pela vida da Odenilda. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, ó Deus, ela que está enferma. O Senhor possa estar, então, restaurando a saúde dela, indicando para os médicos o que ela tem, ó Deus, e qual é o melhor tratamento, que o Senhor possa estar com ela. Esteja abençoando também a vida da irmã Marionilda, ó Deus, que o Senhor possa estar dando forças para ela, entendimento, sabedoria, paz, tranquilidade, e que ela possa, ó Deus, encontrar a segurança que precisa no Senhor. Esteja com a vida dela, da sua família, do irmão José Ailton, que viaja tanto a trabalho, seja guardando o teu servo também, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando. Te pedimos também pelo seu Osni Valdomiro, que está com câncer, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, aquela criança por quem o Igor pediu, também aquela amiga da Sueli. Ó Deus, são tantas pessoas buscando pela tua graça, então tem misericórdia. Te peço também pela vida da Tainara, pela vida da Camila. Ó Deus, tem misericórdia de cada uma com a sua enfermidade, e esteja abençoando, esteja cuidando, esteja restaurando conforme a tua vontade. Senhor Deus, também quero te pedir nesse instante pelas famílias, aquelas famílias que têm enfrentado, ó Deus, momentos muito difíceis, como a família da irmã Elcio. Ó Deus, ser com a tua serva, ser com os seus filhos, ó Deus, ali, dá entendimento, consolo e graça, dá muita força para a irmã Elcio, dá muito consolo, dá muita paz para que ela possa entender a tua vontade para a vida dela, para que ela possa se sentir amparada nesse momento pelo Senhor. Também te pedimos pela vida da irmã Rose, ó Deus, sua família, a família do pastor Marcos, que faleceu lá em Caldas Novas. Senhor, e também quero te pedir nesse instante, ó Deus, por todas as famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, que têm enfrentado momentos de estresse emocional, às vezes relacionamentos problemáticos entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Mas o Senhor é o Deus que restaura pessoas e assim restaura os relacionamentos. E é por isso que nós te clamamos. Senhor, também quero te pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando de uma forma muito especial nossos amigos e familiares que ainda não são crentes. Ó Deus, toca nesses corações. A irmã Maria de Fátima tem apresentado diariamente a sua família ao Senhor. Então, ó Deus, tem misericórdia da tua serva e cumpre o propósito da salvação na vida da família dela. Também o irmão Tinha, a irmã Helenita. Senhor, abençoa cada um. Também te pedimos pela saúde da irmã Lucineide, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, restaurando ela com a tua santa mão de poder, ó Deus, dando a ela aquilo que a tua serva necessita para viver em paz, ó Deus, para ter saúde e disposição para enfrentar os seus problemas e levar a sua rotina. Senhor, queremos te pedir também pela irmã Helenita, cuida dela, ó Deus, na sua saúde, ó Deus, abençoa a vida dela, do pastor e de todos os irmãos da nossa igreja que já são idosos ou que têm passado por momentos de dificuldades na sua saúde.
Nós te louvamos, te engrandecemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus que opera milagres. Ó Deus, quando nós olhamos para aquela história de Pedro sendo liberto pelo anjo, quando nós olhamos, ó Deus, para o Senhor, então libertando Pedro, quando ele ia ser executado, e quando nós olhamos, ó Deus, para o Senhor respondendo às orações da igreja, nós podemos te exaltar, nós podemos te glorificar, porque nós sabemos que o Senhor está atento às nossas súplicas. O Senhor está olhando para nós e, ó Deus, está se interessando por aquilo que nós precisamos. Ó Deus, nos ajuda a orar sem cessar, para que as nossas orações cheguem ao teu trono de graça com, ó Deus, um cheiro suave de uma vida transformada. Nos ensina a viver dignamente de acordo com a tua vontade, de acordo com a vocação que o Senhor nos deu. Nos ensina a olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé, ó Deus, e que nos propôs uma carreira. Então nos ajuda a correr essa carreira que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, de forma que nós possamos agradá-lo, ó Deus, e que o Senhor possa então ter misericórdia de nós. Nós te oramos nessa noite, engrandecemos o teu nome de todo o nosso coração, porque confiamos em ti, confiamos na tua providência, sabemos quem o Senhor é e sabemos que o Senhor nos ama. Nós oramos pelo cumprimento das tuas promessas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e abençoe você, sua família. Você é nosso convidado para estar conosco amanhã. Se você não puder estar conosco presencialmente, às 19h30, né? Acompanhe o culto pelo Facebook, vai ser transmitido ao vivo. Que o Senhor abençoe a sua vida e a vida da sua família, no nome de Jesus. Amém.